Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Que o nosso coração nessa manhã se renove na esperança de podermos nos encontrarmos com o nosso Salvador. Ele nos garantiu que subiria ao Pai, prepararia moradas para todos nós. No tempo de Deus, Ele voltaria aqui a essa terra buscar os seus filhos. Nós almejamos esse encontro, estarmos ao lado do nosso Deus e vivermos com Ele para todos sempre. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 11, o versículo 1 e o versículo 2. Chegou o conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: Deus ama a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, na verdade, quer salvar todo pecador. Embora o coração do ser humano esteja cheio de preconceitos, é um coração extremamente seletivo a quem amar, a quem falar de Deus, mas para Deus não há essas barreiras. Deus ama todas as classes de pessoas, Deus ama todas as religiões, Deus ama todos os seres humanos que existem nesse mundo. É por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o amor de Deus é infinito, o amor de Deus é incomensurável. O amor de Deus quebra barreiras que os seres humanos não conseguem derrubar. O capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã é mais uma repetição da conversão de Cornélio. Lucas entendia do valor de testemunhar a respeito dessa conversão. Havia muitas pessoas que guardavam nos seus corações os seus preconceitos, levantaram as suas barreiras, mas elas deveriam ser destruídas, porque o desejo de Deus era alcançar o mundo inteiro. Se os evangelistas, se os pregadores do Evangelho ou a Igreja de Deus levantassem barreiras, eles teriam dificuldade de alcançar até os confins da terra. Mas se eles derrubassem os seus próprios preconceitos, muitas pessoas e o mundo inteiro seriam alcançados pela palavra do Senhor. O tempo que o apóstolo Pedro ficou em Cesareia foi o suficiente para que as pessoas que estivessem em outras cidades, em outras regiões, tivessem conhecimento do contato de Pedro com Cornélio. E esse contato com Cornélio foi um choque para todas as outras congregações, porque eles acreditavam que o evangelho era exclusivamente para os judeus. Os gentios eram excluídos, mas a partir de então uma nova luz estava sendo iluminada sobre a vida daquela igreja. Como nós podemos observar no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os que eram circuncisos eram os judeus, os incircuncisos eram os gentios. Os judeus acreditavam que para ser salvo somente sendo circuncidado é que envolvia aliança com o Senhor. Mas os que não tinham sido circuncidados, que eram os gentios, não havia oportunidade de salvação para essas pessoas. A partir do momento que a igreja soube que Pedro tinha dedicado tempo para evangelizar a Cornélio e a sua família, e outros gentios foram batizados, os outros membros judaizantes, eles se afastaram do apóstolo Pedro. Eles acreditavam que Pedro estava se apostatando da verdade. Ele estava deixando de cumprir aquilo que Deus esperava que ele pudesse cumprir. É a partir desse momento que Pedro então passa a trazer explicações para esses outros membros da igreja, dizendo para eles que ele tinha tido um sonho quando ele estava em Jope, que nesse sonho ele viu um grande lençol e dentro desse lençol estavam ali alguns animais imundos. E a voz que ele ouviu falava que ele deveria matar esses animais e ele deveria comer. E ele conversando com essa voz, ele fala que jamais tinha comido um animal imundo, mas ouviu pela segunda vez essa mesma voz dizendo para ele que ele deveria matar esses animais e ele deveria comer. Logo em seguida, quando o dia amanhece, 2 servos de Cornélio estavam à sua porta, batendo, lhe convidando para que fossem até a cidade de Cesareia, porque o seu senhor estava aguardando ele ali. E Pedro entendeu que ele tinha nas mãos a responsabilidade de falar de Jesus Cristo para Cornélio. O tempo que Pedro permaneceu em Cesareia foi suficiente para que a família de Cornélio e outras pessoas ouvissem a palavra de Jesus Cristo, e eles foram batizados. E no momento que foram batizados, o mesmo Espírito que desceu sobre eles lá no Pentecostes
ele desceu sobre também a família de Cornélio e as pessoas que foram batizados. E Pedro entendia, através de todo esse relato, que Deus estava lhe convidando a quebrar as barreiras, abrir os seus olhos e entender que diante dos olhos do Senhor, Deus não faz acepção de pessoas, Deus quer salvar a todas as pessoas, inclusive os gentios. Atos capítulo 11, o versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A perseguição que a igreja sofreu logo no início, logo após Jesus Cristo deixar os seus discípulos, isso só beneficiou a igreja, porque eles se espalharam pelo mundo inteiro. E a partir do momento da morte de Estevão, o evangelho então cada vez mais começou a ser difundido e espalhado até os confins da terra. Ao observarmos a perseguição dessa primeira igreja, nós compreendemos que nem sempre as perseguições é um mal num todo. Algumas perseguições causam como sendo benefício para o crescimento da igreja, e isso de fato aconteceu com essa comunidade, com essa igreja. Quanto mais eles foram perseguidos, mais eles se espalharam, mais pessoas ouviram do rei e mais pessoas foram alcançadas para a salvação. Antioquia era a terceira cidade do império com 500 mil habitantes. Ficava afastado 24 quilômetros do litoral, no canto nordeste do Mediterrâneo. Aqui na cidade de Antioquia estava localizada a maior cidade com o maior número de gentios, onde ali se tornou um grande centro de pregação do evangelho. E a partir de Antioquia, muitos missionários saíram para evangelizar outras partes do mundo. Inclusive o apóstolo Paulo é um deles, que dessa cidade ele usou como base para alcançar outras cidades. Vale a pena também salientarmos nessa manhã que aqueles que evangelizaram os moradores de Antioquia foram irmãos leigos. Não havia ninguém preparado para que pudesse desempenhar essas funções dentro da cidade de Antioquia, mas eram homens que estavam completamente imbuídos pelo poder de Deus. E Deus colocou no coração desses homens como eles deveriam entrar em contato com os gentios, e foi através dessa orientação divina que eles conseguiram fazer que o evangelho se estabelecesse em Antioquia e dali alcançasse outras cidades como a Chipre e como a Fenícia. Como nós podemos ver no versículo 26 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, foi pela primeira vez aqui em Antioquia que eles foram chamados de cristãos. A vida dessa igreja, de fato, testemunhavam de quem eles pertenciam, a quem eles seguiam. Eles amavam ao Senhor, eles produziam o fruto do Espírito Santo, eles não silenciavam enquanto não sabiam que os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos, eles não tinham compreendido a respeito das verdades do reino. O Espírito Santo os incomodava. E podemos compreender no capítulo 11 do livro de Atos que quando Deus derrama o seu Espírito sobre alguém, a primeira atitude dessa pessoa é testemunhar a respeito do reino. Ela quer falar de Jesus Cristo, ela quer ensinar do amor do céu para outras pessoas. E essa inquietude podemos observar na vida dessa igreja. Barnabé, que era um dos discípulos de Jesus Cristo, tendo conhecimento a respeito da conversão de Saulo, ele vai em busca de Saulo e traz Saulo para Antioquia, para que em Antioquia ele também tivesse condições de ser melhor preparado, orientado, para que houvesse possibilidade dele também ser enviado e falasse de Jesus Cristo em outras regiões. A primeira viagem missionária de Paulo, ele sai aqui dessa cidade de Antioquia e passa em Chipre e depois na Fenícia. Como nós podemos observar no versículo 27 e no versículo 28, através do espírito de profecia, através do dom de profecia, Deus já conduzia a sua igreja. Ágabo, que morava em Antioquia, ele já profetizava da fome e dos momentos difíceis que essa comunidade, que essa igreja iria passar. E eles estavam se preparando. E foi ali de Antioquia que eles criaram provisões para ajudar outros irmãos que estavam em outras partes. E se confirma que a palavra de Deus já nos orienta que Deus não fará nada sobre essa terra sem que primeiramente ele se revele aos seus servos os profetas. No capítulo 11 do livro de Atos, nós podemos entender que Deus não desiste de moldar os seus filhos que estão aqui nesse mundo. E é dessa forma que nós vemos o ministério do apóstolo Pedro. Jesus Cristo conviveu com seus discípulos por 3 anos e meio,
Mas ele sabia que cada vez mais esses homens precisavam amadurecer, ser moldado pelo Espírito, para que pudesse cada vez mais se tornar um vaso profícuo nas mãos do Senhor. E foi trabalhando para os gentios que Pedro cresceu, que Pedro aprendeu, que as barreiras dos seus olhos foram quebradas e ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus para alcançar outras pessoas que ainda precisavam ser alcançadas. Entendo também que nos dias em que nós estamos vivendo, Deus tem se valido de muitos meios para trabalhar conosco, para moldar a nossa vida, para preparar o nosso espírito, para que nós possamos testemunhar e avançar o reino do Senhor nos dias em que nós estamos vivendo. Dias difíceis nós iremos passar, mas Deus hoje está forjando o homem na sua fornalha, para que esses homens estejam prontos para nos dias difíceis testemunhar, proclamar, abrir os seus lábios e ser conduzido pelo Espírito para falar as verdades do reino. Aqueles que não se permitem ser forjados na fornalha do Senhor não irão suportar, não irão resistir. Por isso que hoje nós não podemos reclamar, nós precisamos nos submeter, nos colocarmos nas mãos de Deus, sermos fortalecidos para que nós possamos alcançar a vitória. Querido Pai, em Tuas mãos nos colocamos. Queremos a cada dia ser um vaso, um instrumento nas Tuas mãos. Da mesma forma como o Senhor trabalhou na vida do apóstolo Pedro, trabalha também na nossa vida. Nos conceda a vitória, nos conceda a graça de vivermos em santidade diante de Ti. É o nosso pedido, é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.